de Jesus. Há uma perfeição nisso. E hoje eu quero ensinar a vocês essa perfeição. O próprio Deus gerou isso. Deus 7 vezes gerou a perfeição em Jesus, demonstrou isso publicamente. Veja bem, eu vou começar com um texto que está em Mateus 26, 28, que diz assim: isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Observe que ele não fala de todos, ele fala de muitos, para o perdão de pecados, porque Deus não vai salvar todos. Tira isso da sua cabeça. É só quem de verdade confessar Ele e viver e praticar aquilo que está na palavra. Por isso que ele fala: não sejam ouvintes da minha palavra, sejam praticantes. O outro texto está em Efésios 1,7, que diz assim: nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. Efésios capítulo 1, verso 7. Bom, você já pensou detalhadamente no poder do sangue de Jesus? Você já imaginou que o sangue de Jesus é como uma bomba atômica? Alguém já viu uma bomba atômica? Já viu na televisão? Ela cai, ela explode, forma uma nuvem e um cogumelo em cima. O sangue de Jesus é mais ou menos a mesma coisa. Ele entra dentro de você, explode dentro de você e vem aqui na sede da tua alma. Espírito, alma. Ele atinge aqui, forma um cogumelo e vem aqui. É aqui que ele atinge, porque atinge a sua alma. Você consegue perceber espiritualmente o poder da aliança do sangue de Jesus? Você já conseguiu perceber isso? O derramamento de sangue de Jesus no Calvário foi proposital, para prover para mim e para você a remissão dos nossos pecados e cumprir a vontade de Deus para o mundo. Porque lá em Gênesis, a mulher, a cobra vai morder o calcanhar, mas ela será esmagada pelos pés. Então Jesus veio esmagar a serpente. Você sabia que Jesus derramou sangue 7 vezes? E você sabia também que o número 7 significa, teologicamente, biblicamente falando, a perfeição de Deus? Então, meus amados, além de representar essa proteção divina, totalidade de Deus, a plenitude espiritual de Deus, as bênçãos de Deus, a segurança divina e a conclusão espiritual da redenção que há somente no nome de Jesus, pelo sangue e pelo corpo. Nós acabamos de cantar isso aqui. Simboliza esse sangue a aliança perpétua, porque ela não vai ser quebrada, entre Deus e a humanidade, para prover a mim e a você a vida eterna. Lá no culto da irmã Nilda eu falei: de que adianta você ganhar o mundo se você perder a vida eterna? Jesus falou isso. Tem muita gente que está agarrado nas coisas do mundo, vai ficar tudo por aí. Sabe aquele carrão que você tem? Vai ficar por aí. E depois, quando a gente vê a pessoa num buraco quadradinho, dentro de uma capa de madeira, a gente vê que nós não valemos nada, nós somos pó. Foi isso que você viu? Ele perdoa? Somos pó. E ao pó vamos voltar. Sabe aquela academia bonita que você faz? Cheia de... vai ficar tudo por aí. Sabe aquelas viagens que você faz por aí? Vai para Itália, vai para Japão. Vai ficar tudo por aí. Sabe aquele anel que você tem todo o ciúme dele? Vai ficar por aí. Porque o importante é a vida eterna, é salvar a sua alma.
Esse é o grande tesouro. Jesus fala: de que adianta você ganhar tesouros na terra que a traça come? Você precisa ganhar o tesouro do céu. Não troque o céu por nada. Você sabia que Jesus suou sangue? Sim, suou sangue. Sangue na testa. Lucas 22, 44 diz: estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. Olha só o que Jesus fala, vê se pega aí. Ele estava angustiado, o que ele fez? Saiu reclamando de Deus: meu pai, você está fazendo isso comigo? Eu estou chateado. Foi isso que ele fez? Lê lá, o que ele fez? Orou mais intensamente. Conseguiu entender o manto? Ele reclamou? Mandou ligar para o pastor? Para a pastora? Mandou fazer um ato profético lá no templo de Jerusalém? Foi isso? O que ele fez? Orou intensamente. Pegou aí. Está sorumbático, está bichordo, está angustiado, está com medo. O que você tem que fazer? É eu que estou falando ou é a palavra? E o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Então ele suou sangue porque ele orou mais intensamente. Glória a Deus, hein? Louvado seja o nome de Jesus. Todo ser que respire louva o Senhor. O suor se transformou em gotas de sangue. O suar sangue é chamado de hematidrose. Tem um nome científico para isso. Essa reação, eu fui estudar isso, é produzida diante de condições excepcionais. Para provocá-la é necessário uma fraqueza física acompanhada de um abatimento moral violento causado por uma profunda emoção, por um grande medo. Jesus sabia profundamente da dor do sacrifício que estava diante dele, o tamanho do cálice. Por isso que ele suou sangue. Sabe onde isso aconteceu? Lá no jardim chamado Getsemane, o jardim da prensa. Eu já preguei sobre isso aqui. Pois sabia que seria prensado como oliva por cada um de nós. Fiz questão de pedir a Deus para me dar essa pregação num dia de ceia, para você saber exatamente o que significa isso. Prensado pela nossa salvação e redenção do pecado que nos afastava de Deus. Amém? Você sabia que Jesus também derramou sangue quando ele foi açoitado com uma azorralha, que era um instrumento romano para bater nas pessoas e provocar dano nela, que ela tinha um ossinho na ponta, e ele abria assim e saía de dentro dele umas lâminas. Sangue do corpo ferido. Isaías 53, 4 e 5 diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém? Amém. Esse sarado é o sarado do pior que poderia nos acontecer, ir para o inferno, de cabeça para baixo. E aí em Marcos 15 vai dizer assim: ele foi açoitado. Sim, então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, tem muita gente que fica fazendo as coisas para satisfazer a multidão. Não tem muita gente fazendo isso? Tem muita igreja fazendo isso aí. Está fazendo para satisfazer. Não tem nem coragem de pregar o que eu estou pregando, porque tem que satisfazer, né, o ego das pessoas. É só vitória, é só coisa boa, não é? As chamadas igrejas coach, igreja do PNL, eu estou fora disso. Por isso que Deus mandou jogar todos os livros fora, inclusive os meus livros dessa área também, foi tudo embora.
Gisele fez curso comigo, eu era ruim já, nessa área do coach, eu era bom. Você fez curso comigo, não fez um immersion comigo? E aí? Depois Deus mandou jogar tudo fora. Fazer o quê, né? Porque Deus me chamou para quê? Para pregar a verdade. Quem prega a verdade? Porque a verdade vos... Aí ele diz, né? Que soltou-lhe Barrabás e açoitado Jesus o entregou para ser crucificado. Jesus foi açoitado conforme a lei judaica. 30 chicotadas. Mas eles só dão 29. Ele foi amarrado num tronco e açoitado violentamente com uma azorraga. Se vocês quiserem, procurem depois informar o que é uma azorraga. Ferido por Deus para nos sarar, para cumprir a palavra do profeta Isaías. Sarar do pior destino, que era o lago de fogo e enxofre, e nos prover outro destino, o reino dos céus. Ferido com um instrumento de tortura romano, chamado azorrague ou azorraga. 2 vezes ferido por sua causa. Mas ele foi ferido uma 3ª vez, o sangue da coroa de espinhos na cabeça dele, que eles colocaram a coroa. E eu fiz questão recentemente de pesquisar o tipo de mato que eles usaram, muito comum lá no deserto. Ele é todo espinhento mesmo, e se eu cravar ele aqui vai sair sangue da cabeça. Mateus 27, 29 e 30 diz assim: tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus, e cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam com ela na sua cabeça. Sangrou? Sangrou. Quando a coroa de espinhos foi colocada na cabeça de Jesus, sangrou o couro cabeludo dele, e eles bateram na sua cabeça com um caniço. Já imaginou a dor e o sofrimento? Tortura no rosto de Jesus, sim, o sangue do rosto. Isaías 50, verso 6 vai dizer assim: ofereci minhas costas para aqueles que me batiam, meu rosto para aqueles que arrancavam minha barba, não escondi a face da zombaria e da cuspida. Se cumpriu, porque eles zombaram dele, cuspiram nele e machucaram o rosto dele, porque esbofetearam Jesus. Quando ele estava na presença de Caifás, eles deram um soco na cara dele. Imagina a imagem do rosto de Jesus desfigurado, porque ele foi torturado e arrancaram-lhe a barba. Você já viu? A gente, quando está fazendo barba, dá um cortezinho, a gente já fica chateado. Imagine arrancar a barba à força. Gisele, aproveita aí. Sacrifício para a ceia, não é? Quinto sangue. Os cravos atravessaram a mão dele. Salmo 22, 16 diz assim: pois me rodearam cães e o ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram as minhas mãos e os meus pés. Cravaram as mãos de Jesus com cravos romanos, desse tamanho assim. E de novo, Jesus derramou sangue pelas mãos. E ele derramou nos pés, porque não bastasse as mãos, eles juntaram os 2 pés e cravaram no madeiro, porque essa era a tortura da crucificação. Então eles colocaram pregos romanos nos pés de Jesus. Mas quando você chegar no céu, você vai ver, tá? Fica tranquilo, vai ver a marquinha lá. Mas o sangue de Jesus também foi derramado do lado, sim. João 19, 34 diz assim: contudo um dos soldados romanos lhe furou o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Não vou entrar no manto da água hoje, mas está aqui que saiu sangue, para certificar que Jesus estava morto. O soldado romano perfurou a costela, de onde jorrou o sangue e água. Isso era comum, para eles terem certeza que a pessoa estava morta.
porque muitos não morriam. E aí eles furavam para saber se estava morto. Se não tivesse, eles desciam da cruz e quebravam as pernas e os braços. Sabiam disso? Jesus não precisou acontecer isso, porque ele morreu às 3 horas da tarde. Três horas da tarde. Sabe o manto, pastor, das 3 horas? Qual que é o manto, pastor? Lembra? Mas você sabe que tem um manto, que ser 3 horas da tarde, né? Quanto mais a gente busca na Bíblia, mais a gente aprende certas coisas da Bíblia. Tinha que ser 3 horas da tarde. João 19:35 vai dizer assim: e aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que disse, para que também vós o creiais. O apóstolo João escreve sobre a verdade explícita do sacrifício vicário de Jesus, e lembra desse sangue e água, porque Jesus é a água da vida, porque a água remete à plenitude de Deus no céu. Por isso que jorrou água também. Sete vezes Jesus sangrou por sua causa. Mas quando completou a 7ª vez, se fechou completamente o que nós chamamos de perfeição bíblica. Então Jesus é o varão perfeito de Deus, que gerou a perfeição do sacrifício, e esse sacrifício tem graça para quem crê e permanecer nele a vida eterna. Amém? Quero que vocês lembrem disso hoje, quando estiverem aqui na ceia do Senhor. Amém? Você pode agradecer a Deus por tudo isso, por esse sangue que foi derramado por você? Amém? Enquanto você medita nisso, eu vou convidar quem está escalado para a ceia do Senhor para vir aqui à frente.